Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, a mais uma aula nossa aqui no nosso canal. Nós que estamos nessa série de 36 episódios, 36 aulas. Na verdade, acho que deu mais, né? Acho que está dando quase 40. Tem umas que a gente acabou dividindo em duas partes, mas são 36 temáticas que a gente pegou lá no e-book que está no site do Opus Dei, chamado Síntese da Fé Católica. A gente, então, trabalha em cima daquele riquíssimo material para quem quiser. Tem um link do livro aí nas descrições. E o nosso encontro de hoje é sobre o quinto mandamento: não matar. E como a gente faz em todos os encontros, nossa, que travada! Como a gente faz em todos os encontros, a gente pede a intercessão de São José Maria Escrivá, ele que fundou o Opus Dei. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E nesse nosso encontro de hoje, a gente vai falar, como a gente já disse aqui, a gente vai falar sobre o quinto mandamento da lei de Deus, que é não matar. E qual que é a importância capital disso? A importância capital de não matar é que existe uma certeza, ou deve existir uma certeza dentro de nós, sobre a nossa dignidade. Quando a gente defende a vida, seja ela contra o aborto, contra o suicídio, contra a pena de morte, como a gente vai falar hoje, e eutanásia e assim por diante, o que nós estamos afirmando? Nós estamos afirmando que existe uma dignidade na vida humana. Não é à toa quando a gente lê lá no Gênesis, diz assim, ó, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, eu sou uma criatura única, exclusiva. Não há uma cópia minha, como não há uma cópia sua, como não há uma cópia do seu amigo, como não há uma cópia da sua esposa, e assim sucessivamente. Há uma dignidade individual para sempre, eterna, em cada uma das criaturas criadas por Deus. E qual é a nossa função? A nossa função aqui na Terra é conhecer e amar a Deus. Se eu sou uma criatura de Deus, se Deus me criou, se Deus me quis, veja a minha dignidade, tá? Qual dignidade é maior na Terra do que a minha? Nenhuma. E o meu pé de dignidade está ao pé da dignidade de todos aqueles que nós chamamos de ser humano. Tem uma encíclica, a gente vai usar algumas encíclicas aqui para discutir rapidamente, mas tem uma encíclica muito bonita chamada Evangelium Vitae, acho que no meio dos anos 90, essa encíclica, que fala assim, ó, há uma reflexão linda sobre o valor da vida humana, né, a chamada que Deus nos faz à vida eterna, né, da sacralidade da vida que vai derivando então do seu caráter inviolável, ou seja, não há espaço para violação. E aí há uma citação que é bonita que ele fala assim, ó, depois do dilúvio, na aliança com Noé, aparece claramente estabelecida a imagem de Deus como base da condenação do homicídio. Vejam, não matar é a regra de Deus. A minha vida é santa, é sacra. O meu caráter é inviolável. Então, qual que é a nossa função? A nossa função como cristão, como católico, é defender, lutar
e conservar a nossa vida e a nossa saúde. Olha, um católico ele pode ser muita coisa errada, infelizmente. Mas uma coisa que ele não pode se omitir é com relação à vida. Né? Católico que defende o aborto deveria se perguntar realmente se é cristão e se é católico. Não há união, né? São duas coisas que se excluem, ser católico e ser abortista. Em hipótese alguma, em forma alguma. O catecismo explica sobre essa questão da vida, que ela tem que ser preservada, que ela tem que ser garantida. E mais do que isso, eu tenho que lutar para ter uma boa saúde. Então, me alimentar bem, fazer atividade física, né, se possível, fazer uma academia. Ah, mas Mateus, isso daí é egocêntrico, isso daí é estético. Viu, você não sabe nada mesmo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é eu fazer academia, ficar lá fortão, ficar lá definido, não sei o quê, e ficar me amando no espelho. É a glória falsa, é vanglória. Outra é eu fazer academia, eu ter uma vida santa, né, uma vida com boa saúde, com boa alimentação, ter o corpo definido, ser forte, não tem problema nenhum disso. Mas entender que eu sou o templo do Espírito Santo, né? Que o meu corpo tem algo maior do que essa pele que vai cair, que vai ressecar, que vai envelhecer. Que coisa que é essa? É a nossa alma, a nossa salvação. Devemos cuidar da saúde, diz o Catecismo da Igreja Católica, ó, de modo razoável, ou seja, de modo equilibrado, tendo sempre em conta as necessidades dos outros e do bem comum. Não se trata de um valor absoluto, a minha saúde, é meu corpo, mas faz parte da minha condição humana cuidar da minha matéria. Como que eu consigo isso, Mateus? Você consegue isso equilibrando, sendo equilibrado, tendo a virtude da temperança. Leio novamente o Catecismo, 2290. A virtude da temperança manda evitar toda espécie de exceção. E aí o que fala o catecismo? Desde eu comer demais, eu beber demais, de eu fumar demais, de eu usar medicamento demais. Aquele que em estado de embriaguez ou por gosto imoderado pela velocidade põe em risco a segurança alheia à própria, nas estradas, no mar ou no ar, torna-se gravemente culpáveis. Também por isso o uso de drogas constitui uma falta grave, pois implica sério dano para a saúde. Está fazendo mal para o seu corpo. Ou se você não está fazendo mal para o seu corpo, você está fazendo mal para as outras pessoas que podem sofrer diante dessa falta de temperança sua, quando você anda em alta velocidade. Você pode estar sóbrio, mas veja, você cria um risco de que com o carro a essa velocidade você não consiga frear, você não veja quem está à frente, você atropele alguém. Pior ainda, se estiver embriagado, estiver drogado. Você é culpado por isso. E você responde por isso diante do céu. É aí que entra, por exemplo, uma reflexão muito boa que a gente pode fazer nesse encontro sobre os transplantes de órgãos. A igreja é a favor dos transplantes de órgãos se a pessoa que for doar os órgãos não prejudique. Não faz sentido eu doar um órgão e ficar eu doente. Uma pessoa só pode doar algo de que pode privar-se sem sério perigo ou dano para sua própria vida ou identidade pessoal. E por uma razão justa e proporcional. É óbvio que os órgãos vitais só podem ser doados depois da morte. Houve por um tempo uma discussão se católico podia ou não podia doar órgãos. O católico pode doar órgãos. Não há nenhum problema quanto a isso. Se for feito de maneira honesta, caridosa, né? Se for sem prejudicar a sua saúde, é super, super tranquilo. Só para ter uma noção sobre isso,
Aquela encíclica que eu citei, a Evangelium Vitae, ela tem, acho que a terceira parte, onde ela só trata sobre atentados contra a vida, sobre aborto, suicídio, e assim vai embora. E, claro, sempre ali defendendo a tradição de que existe uma dignidade e um caráter inviolável de cada ser humano. Por isso que a igreja sempre vai condenar de modo muito particular o aborto, o homicídio, a eutanásia, por exemplo. Sempre, porque você quebra esse caráter natural do homem. O quinto mandamento proíbe, como gravemente pecaminoso, o homicídio direto e voluntário. O assassino o assassino e os que cooperam voluntariamente com o assassinato cometem um pecado que clama ao céu por justiça. Continua agora o documento Evangelho Vitae. Com a autoridade conferida por Cristo a Pedro e a seus sucessores, em comunhão com os bispos da Igreja Católica, confirmo que a eliminação direta e voluntária de um ser humano inocente é sempre gravemente imoral. São João Paulo II. Por aquilo que eu sou, com a autoridade que me é confiada de ser o sucessor dos apóstolos direto, a cabeça da igreja, eu digo que, olha, tirou a vida de alguém, você está em pecado gravíssimo. Claro que isso não exclui a possibilidade da legítima defesa. A legítima defesa pode não ser apenas um direito, mas é um dever grave se eu não me defender, se eu não lutar pela minha vida. Para quem é responsável pela vida do outro, pelo bem comum da família ou da sociedade. Infelizmente, acontece que a necessidade de evitar que o agressor prejudique traz consigo, às vezes, a necessidade de que ele seja eliminado. Se alguém entra na minha casa, eu tenho que defender minha casa. Eu tenho que defender os meus. Isso é legítima defesa. Isso é ser católico, isso é ser cristão. Claro, demos um passo atrás. Sempre com a temperança. Sempre com equilíbrio. Ninguém está dizendo aqui que é para sair atirando todo mundo. Não tem nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o que a gente está falando é o seguinte, que a partir do momento em que alguém ataca os meus familiares, e eu tenho a obrigação de reagir. O que é reagir? É agir de novo. É a reação da ação. Um cara vem bater em mim, o que eu tenho que fazer? Tem que me defender. Não tem que aceitar quietinho ali e morrer. Tem que lutar, né? Tem que ter coragem de querer viver. E aí a gente entra, eu não vou me alongar muito, na própria questão do aborto. E o que vai dizer o aborto? O aborto tem que ser combatido desde a sua fecundação. Lá no catecismo é muito claro. A vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção. Não é com uma semana, não é com 3 meses, com 8, com 9 meses. É sempre. A partir do momento que há a fecundação, traduzindo, há uma gravidez, ali já há uma alma. Ali já, na leitura da igreja, no magistério da igreja, existe ali uma vida e ela tem que ser protegida a todo custo e de todo jeito. Nenhuma circunstância, nenhuma finalidade, nenhuma lei do mundo nunca poderá tornar lícito um ato que é intrinsecamente lícito, por ser contrário à lei de Deus, escrita no coração de cada homem, reconhecível pela própria razão e proclamada pela igreja. É inadmissível. Não, mas não existe mais esse. Por isso, vejam como a igreja sabe, por isso, uma moral ordenada, por isso, relações sexuais ordenadas, por isso, relações humanas ordenadas, por isso, um namoro ordenado, que vai levar a um noivado ordenado, que vai levar a um matrimônio ordenado. Se nós subirmos a escada de maneira correta, nós vamos entender que o aborto ele nem tem que ser discutido, porque ele não teria motivos para acontecer. Está compreendendo? O aborto não teria motivos para acontecer
se o ser humano fosse um ser ordenado, um ser com uma medida, com uma justa medida, com uma reta razão, né? Ali de Tomás de Aquino, no sentido de ser, de saber o que está fazendo, de entender para que ele tá, entender o que ele está fazendo aqui, valorar as coisas, colocar hierarquia nas coisas. Que ele não é um animal, ele não é um bicho que sentiu o desejo, vai lá e faz. Que ele consegue ordenar e organizar os seus desejos. Tem uma frase que eu acho muito bonita que diz assim, ó, ser humano é conseguir, como que é? Ser humano é conseguir sair do império físico para o império espiritual. Isso é ser humano. Se eu consigo sair do meu desejo, das minhas tentações, das minhas limitações, eu estou me tornando realmente um ser racional. Do contrário, eu só sou um cara um pouquinho melhor que o macaco. Por isso que o aborto é uma discussão vazia se a gente está entendendo esses princípios. E nem teria por que ele existir, porque não teria por que haver aborto. Há aborto por quê? Porque é uma relação desenfreada, há aborto porque não há controle, há aborto porque não há relações saudáveis, é um sexo desregrado, é o prazer pelo prazer, é o namoro mal vivido, é o noivado mal vivido, é a liberdade pecaminosa que o uso de preservativos concede ao homem, e assim vai embora. Outra coisa que é importante também, quando a gente está falando sobre atentar contra a vida, além do aborto, é a pena de morte, que a igreja, ao longo da história, foi estudando, refletindo, e ela chegou à conclusão que é inadmissível sermos a favor da pena de morte, em hipótese alguma devemos aceitar a pena de morte. E a luta da igreja deve ser se comprometer com a abolição dessa prática em todo o mundo. Ah, mas Mateus é um estuprador, é um pedófilo. É difícil para mim também que eu falo aqui, tá? Não é fácil o que eu estou falando aqui. Mas há ali uma dignidade. Há um caráter único, indelével, né? Um caráter ali de perfeição naquele ser humano que pratica atos inumanos, né? E a gente tem que lutar contra a pena de morte também, né? Não se resolve mal com mais mal. Ninguém aqui também está dizendo vai passar uma na cabeça do bandido lá, não é isso. Mas é essa reflexão que a gente tem que fazer, percebe? Se eu sou contra o aborto, também tem que ser contra a pena de morte. O ser pessoa não muda. O ser pessoa permanece ali, independente do pecado que ela venha cometer ou não. Por último, o suicídio é a eutanásia, onde lá naquele documento no Evangelho em Vita diz assim, ó, o suicídio é moralmente inaceitável, assim como o homicídio. A tradição da igreja sempre o rejeitou como decisão gravemente má. É o que a gente tem que fazer? Estar atento, né? Estar em constante conversa com as pessoas, perceber que às vezes que a pessoa precisa só alguém para escutá-la, fazer esse apostolado de ter um olhar, né? Ter um olhar para aqueles que mais precisam, aqueles que são mais desesperados, que necessitam de uma saída, que com certeza não é essa. E a eutanásia também. A eutanásia sempre será negada pela igreja, porque é você de livre e espontânea vontade tirando a própria vida. Por eutanásia, deve-se entender em sentido verdadeiro e próprio, uma ação ou omissão que, por sua natureza e intenção, causa morte, objetivando eliminar qualquer dor. A Igreja ensinou sempre que se trata de uma grave violação da lei de Deus, como eliminação deliberada e moralmente inaceitável de um ser humano. Tem um documento que saiu recentemente, eu acho que é de 2015, chamado Samaritanos Bônus, onde existe ali vários critérios que podem ajudar a gente a tomar as decisões corretas, a saber como orientar, a saber como ver esses problemas de eutanásia, de desligamento de aparelhos, de aborto também, de pena de morte e assim os demais assuntos que podem tangenciar a vida humana.
Certinho? Siga-nos, acompanhe, ative as notificações. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Também estamos lá no Instagram. Não perca a oportunidade aqui. Sempre tem conteúdo, tá bom? Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Até o nosso 32º encontro, tá bom? Obrigado.